Imagine descobrir que tudo o que você acreditou sobre a figura mais importante da história era uma mentira deliberada. Uma mentira tão bem arquitetada que durou 2000 anos. Baruch Spinoza estava em seu escritório em Amsterdã no ano de 1670, quando tropeçou em algo que mudaria para sempre nossa compreensão sobre José, o pai de Jesus. E o que ele descobriu vai fazer você questionar tudo, porque José nunca foi carpinteiro. Nunca! A Igreja Católica sabia disso. Sempre soube. Escolheu esconder a verdade por uma razão que vai te deixar sem palavras. Você já se perguntou por que, em todos os evangelhos, José simplesmente desaparece? Como se tivesse sido apagado propositalmente da história? Existe uma razão para isso. Spinoza, o filósofo que a própria Igreja tentou silenciar, encontrou essa razão enterrada nas traduções mais antigas que existem. Vou te contar exatamente o que ele descobriu. Mas antes, preciso que você entenda uma coisa. Se você sempre sentiu que havia algo estranho na história oficial, você estava certo. Seu instinto não te enganou. E quando terminar de escutar isso, você nunca mais vai olhar para uma igreja da mesma forma. Spinoza não era apenas um filósofo, era um investigador obsessivo. O homem dedicou sua vida inteira a desenterrar verdades que outros preferiam manter enterradas. Tinha uma vantagem que ninguém mais possuía. Ele era judeu. Mas não apenas isso. Era um judeu que havia estudado tanto o Talmud quanto os textos cristãos. Falava hebraico como língua nativa. Dominava o grego antigo como poucos. E conhecia aramaico melhor que a maioria dos padres. Era, literalmente, a pessoa mais qualificada do mundo para encontrar mentiras escondidas em traduções. Em 1670, ele tinha acesso a manuscritos que 99% das pessoas jamais viram. Textos em grego antigo, aramaico, hebraico, documentos que a igreja mantinha trancados em seus arquivos mais secretos. Aqui está o que torna isso ainda mais fascinante. Spinoza não estava procurando especificamente por José. Estava investigando algo completamente diferente. Estava tentando entender por que certas palavras nos evangelhos tinham traduções tão consistentes. Por que algumas palavras eram traduzidas literalmente, enquanto outras eram interpretadas? Por que certos termos técnicos eram simplificados de forma que mudava completamente seu significado? Foi durante essa investigação que ele tropeçou em José. E foi nesses documentos que ele encontrou algo perturbador. A palavra que todos traduzem como carpinteiro não significa carpinteiro. Nunca significou. Espere, deixe isso afundar por um momento. Você cresceu acreditando que José era um simples carpinteiro, um homem humilde que trabalhava com madeira, um trabalhador comum, sem educação, sem posses. Essa imagem moldou sua percepção sobre toda a família de Jesus, não é mesmo? Mas e se eu te dissesse que José era algo completamente diferente? Algo que a igreja tinha motivos muito específicos para esconder. Spinoza descobriu que a palavra original em grego é tecton, e tecton não é carpinteiro. Tecton é muito mais do que isso, muito mais poderoso. Deixe-me te explicar exatamente o que aconteceu aqui. Porque essa não foi uma tradução inocente, foi uma escolha deliberada. Na Grécia Antiga, existiam várias palavras para diferentes tipos de trabalhadores com madeira. Existia xilurgos, que significava literalmente carpinteiro, alguém que cortava e montava a madeira. Existia xilocopos, alguém que apenas cortava a madeira. E existia tecton. Tecton vinha da palavra techne, que significava arte, habilidade técnica superior, conhecimento especializado. Era a mesma raiz de onde vem nossa palavra tecnologia. Um tecton não era apenas alguém que trabalhava com madeira.
Era um mestre artesão, um arquiteto, um engenheiro. Alguém que dominava não apenas um material, mas múltiplos materiais e técnicas. Alguém que entendia não apenas como construir, mas como planejar, projetar, inovar. E aqui está o que mais chamou a atenção de Spinoza. Todos os outros contextos nos evangelhos, quando a palavra tecton aparece, ela é traduzida corretamente. Quando se refere a construtores do templo, ela é traduzida como arquiteto ou mestre construtor. Apenas quando se refere a José, ela vira carpinteiro. Apenas quando se refere ao pai de Jesus, como se alguém tivesse passado pelos textos especificamente procurando por referências a José. E mudado apenas essas, como se existisse uma agenda específica para diminuir quem José realmente era. Você sabe o que acontece quando uma verdade é deliberadamente distorcida por tanto tempo? E uma realidade paralela. Uma versão da história que serve aos interesses de quem está no poder. E José era exatamente o tipo de homem que poderia ameaçar esse poder. Porque tecton, na verdade, significa construtor, mas não qualquer construtor. Significa arquiteto, engenheiro, mestre de obras, uma pessoa com conhecimento técnico avançado, educação formal, influência social, um líder. Você está começando a entender por que isso mudava tudo? José não era um simples trabalhador, era um homem educado, influente, respeitado, alguém com recursos, conhecimento e conexões políticas. Poderia facilmente sustentar e proteger uma família em tempos difíceis. Ao cimento e os meios para viajar, para se esconder, para planejar. Spinoza percebeu algo mais. Nos textos originais, José nunca é descrito trabalhando com madeira. Nunca. Essa associação foi criada séculos depois, quando a igreja precisava de uma narrativa que diminuísse sua importância. Pense comigo por um momento. Se José era realmente um tecton, um arquiteto, um mestre de obras, isso explicaria muitas coisas que nunca fizeram sentido. Como ele conseguiu recursos para fugir para o Egito com Maria e Jesus quando Herodes ordenou a perseguição. Como eles conseguiram se sustentar em um país estrangeiro. Como José tinha conhecimento suficiente para navegar por diferentes culturas e idiomas. Um carpinteiro comum não teria essas habilidades, mas um tecton, sim. E aqui está onde a descoberta de Spinoza fica ainda mais perturbadora, porque ele encontrou evidências de que José não era apenas um tecton qualquer, era um tecton ligado aos projetos de construção mais importantes de sua época, projetos que envolviam o próprio Templo de Jerusalém. Pare um segundo. Respire fundo. Você está percebendo o que isso significa? José, o homem que a igreja pintou como um humilde carpinteiro, era, na verdade, alguém com acesso direto ao centro do poder religioso de sua época. Alguém que conhecia os segredos arquitetônicos mais sagrados. Alguém que tinha acesso às áreas mais restritas do templo. Alguém que conhecia coisas que não deveria conhecer. E aqui está onde a coisa fica ainda mais intrigante. Spinoza descobriu que José não era apenas mais um mestre de obras trabalhando em qualquer projeto. Os registros mostravam que ele estava especificamente envolvido na reconstrução e manutenção do segundo templo de Jerusalém. O templo que Herodes estava expandindo e renovando. O projeto de construção mais importante, mais sagrado e mais politicamente sensível de toda aquela época. Pense no que isso significa. José tinha acesso aos planos arquitetônicos mais secretos do lugar mais sagrado do judaísmo. Ele conhecia cada passagem secreta, cada câmara oculta, cada mecanismo de segurança. Ele sabia onde os tesouros eram guardados, onde os documentos mais importantes ficavam arquivados. Ele tinha acesso aos próprios Kohanim,
os sumos sacerdotes. E mais importante, ele ouvia conversas que não eram para seus ouvidos. Conversas sobre política, sobre dinheiro, sobre poder. Conversas sobre como manter o povo em linha. Conversas sobre como controlar narrativas. Agora você está começando a entender por que a Igreja Católica não queria que você soubesse quem José realmente era. Porque se José tinha acesso a todas essas informações, e se ele passou esse conhecimento para Jesus. Então Jesus não era apenas um pregador inspirado. Era alguém com informações privilegiadas sobre como o sistema realmente funcionava. E aí, de repente, a decisão da Igreja Católica de esconder sua verdadeira profissão faz todo sentido, não faz? Porque se José era realmente quem Spinoza descobriu que ele era, então toda a narrativa sobre Jesus sendo filho de uma família pobre e humilde desmorona. Jesus não cresceu na pobreza, cresceu em uma família de elite, com acesso à educação, recursos, conhecimento, com conexões que chegavam até o coração do establishment religioso. Isso muda tudo sobre como entendemos sua missão, suas palavras, sua influência. E muda tudo sobre por que ele representava uma ameaça tão grande para as autoridades. Spinoza encontrou mais do que isso. Ele descobriu que a palavra tecton, em muitos contextos antigos, não se referia apenas à construção física. Referia-se também à construção de ideias, à criação de conceitos, à arquitetura do pensamento. José era um tecton em todos os sentidos da palavra. Um construtor de estruturas físicas e mentais. Um homem capaz de moldar tanto pedras quanto mentes. E agora, você entende por que a Igreja Católica precisava que você acreditasse que ele era apenas um carpinteiro. E um carpinteiro é inofensivo. Um carpinteiro não questiona autoridades. Um carpinteiro não tem influência política. Carpinteiro não representa uma ameaça ao status quo. Mas um tecton é perigoso. Você já se perguntou por que Jesus sabia tanto sobre arquitetura em suas parábolas? Porque ele falava constantemente sobre construir casas, sobre rocha sólida, sobre pedras angulares, sobre templos que poderiam ser derrubados e reconstruídos? Agora você sabe, ele aprendeu com o Pai, com um homem que entendia melhor que qualquer um como construir coisas que durassem, também como derrubá-las quando necessário. Mas a descoberta de Spinoza não parou aí, porque ele encontrou algo ainda mais surpreendente nos manuscritos. Evidências de que José não era apenas um tecton trabalhando em Nazaré, era um tecton ligado a uma escola específica, uma escola de pensamento que combinava construção física com filosofia. Uma escola que ensinava que a verdadeira arquitetura não era apenas sobre pedras e madeira, era sobre construir uma sociedade melhor. Uma escola que acreditava que o conhecimento deveria ser compartilhado, não escondido. Uma escola que questionava. Era seu primeiro professor, o homem que plantou nele as sementes de uma revolução. Quando a Igreja Católica percebeu isso, séculos depois, tomou uma decisão: apagar José da história, reduzi-lo a uma figura secundária, humilde, inofensiva, transformá-lo em algo que ele nunca foi. Porque a verdade sobre José tornava a mensagem de Jesus ainda mais poderosa e ainda mais perigosa. Spinoza sabia que estava brincando com fogo. Suas descobertas contradiziam não apenas a narrativa oficial, mas questionavam a própria base do poder da Igreja Católica. Por isso ele foi tão cuidadoso. Escondeu suas descobertas em textos filosóficos complexos. Usou linguagem codificada. Compartilhou apenas com alguns poucos que ele sabia que entenderiam. Porque ele sabia que revelar a verdade sobre José poderia custar-lhe a vida. E custou. Spinoza foi excomungado, perseguido. Suas obras, mas não todas. Algumas sobreviveram. E nelas, para quem soubesse onde procurar, estava a verdade sobre o homem
que todos pensavam conhecer. O homem que nunca foi carpinteiro. Aqui está algo que vai te deixar pensando por dias. Se a Igreja Católica estava disposta a mentir sobre algo tão básico quanto a profissão de José, sobre o que mais ela mentiu? Quantas outras verdades que você aceita sem questionar são, na verdade, distorções criadas para te manter em linha. E aqui está a pergunta que Spinoza fazia para si mesmo todas as noites. Se José era realmente quem ele descobriu que era, então o que mais está escondido na história real de Jesus? E a verdade sobre o Pai é apenas o começo. É apenas a primeira camada de uma descoberta muito maior. Uma descoberta que mudou a forma como Spinoza via não apenas a religião, mas toda a estrutura de poder que governa nossa sociedade. Quando você entender completamente o que José realmente era, você nunca mais vai aceitar nada pelo valor de face. Porque se eles mentiram sobre isso, imagine sobre o que mais eles mentiram. E a resposta para essa pergunta está nos documentos que Spinoza encontrou depois. Documentos que revelam não apenas quem José era, mas o que ele estava realmente fazendo e por que isso aterrorizava tanto as autoridades que elas preferiram apagar sua existência da história. Deixe-me te contar o resto da história. A história que ninguém quer que você saiba. Spinoza descobriu que José não estava apenas construindo casas em Nazaré. Estava construindo algo muito mais perigoso. Uma rede. Uma rede de pessoas que pensavam como ele. Pessoas que acreditavam que o conhecimento não deveria pertencer apenas aos poderosos. Pessoas que questionavam por que alguns nasciam com tudo e outros com nada. Pessoas que estavam preparando uma revolução. E José era um dos líderes. Mas deixe-me te contar como Spinoza descobriu isso. Porque a evidência estava escondida nos próprios evangelhos, escondida à vista de todos. Você se lembra das parábolas de Jesus sobre construtores? Sobre casas construídas sobre rocha versus casas construídas sobre areia? Percebeu que essas não eram apenas metáforas espirituais, eram códigos, linguagem codificada que José havia ensinado a Jesus. Casa construída sobre rocha era código para pessoas confiáveis na rede. Casa construída sobre areia era código para colaboradores do sistema corrupto. Construir com fundações sólidas significava criar estruturas de resistência que durassem. Jesus estava falando a linguagem que havia aprendido com o Pai. A linguagem dos tectons revolucionários, mestres de obras que pensavam além da madeira e do concreto, arquitetos de uma nova ordem. E quanto mais Spinoza investigava, mais códigos ele encontrava. Referências a construtores rejeitados pelas autoridades. Referências a pedras angulares que sustentavam estruturas invisíveis. Referências a templos que poderiam ser derrubados e reconstruídos. Templos do poder, templos da fé, templos da hipocrisia. Todo um vocabulário secreto que José havia criado e passado para o filho. Um vocabulário que permitia que eles falassem sobre revolução, disfarçada de espiritualidade. E aqui está o que realmente assustou as autoridades. Essa rede não era apenas de tectons, era de pessoas de todas as classes sociais que José havia recrutado ao longo dos anos. Pescadores que transportavam mensagens entre cidades. Em barcos singelos, sob o olhar atento da lua e do mar. Comerciantes que financiavam atividades clandestinas. Movidos por uma fé diferente, uma fé na justiça. Até mesmo alguns fariseus e saduceus que haviam se cansado da corrupção. Homens de toga e oração, cansados da farsa. Rede que se estendia de Nazaré até Jerusalém. Um fio invisível conectando o humilde ao poderoso. Uma rede que tinha acesso a informações que poderiam derrubar governos.
Uma rede que estava documentando cada abuso, cada corrupção, cada hipocrisia, e que estava esperando o momento certo para agir. As hipocrisias, os abusos de poder, um grupo que estava planejando expor tudo. E quando Jesus nasceu, José viu nele não apenas um filho, viu uma oportunidade para criar alguém que pudesse falar as verdades que eles não podiam falar. Alguém que pudesse alcançar as massas de uma forma que eles, como construtores intelectuais, nunca conseguiriam. Agora pare e pense comigo. Jesus aparece do nada, aos 30 anos, falando como alguém que conhece intimamente os segredos do poder religioso, citando textos que só os mais educados conheciam, debatendo com doutores da lei como se fosse um igual, questionando autoridades com uma precisão cirúrgica que só vem de conhecimento interno. Como um carpinteiro comum poderia ter ensinado isso para ele? Não poderia, mas um tecton, um arquiteto das ideias, um homem com acesso aos bastidores do poder. Esse homem poderia e fez. Spinoza encontrou algo ainda mais revelador. Nos textos mais antigos, quando Jesus fala sobre meu Pai, ele não está sempre se referindo a Deus. Às vezes, está se referindo literalmente a José. E as coisas que ele diz sobre seu pai são perturbadoras. Ele fala sobre um homem que conhecia os segredos dos que se dizem santos. Um homem que via através das máscaras dos poderosos. Um homem que construía não apenas com pedras, mas com verdades. Essas não são descrições de um carpinteiro humilde. São descrições de um revolucionário. E aqui está onde a descoberta de Spinoza se torna absolutamente chocante. Porque ele encontrou evidências de que José não desapareceu da história por acaso. Ele foi deliberadamente removido, assassinado, por pessoas que descobriram o que ele estava planejando. E quando mataram José, elas pensaram que tinham resolvido o problema. Não sabiam que o filho havia aprendido tudo. Não sabiam que José havia passado anos preparando Jesus para continuar o trabalho. Não sabiam que estavam criando exatamente aquilo que tentavam evitar. Um homem que conhecia todos os seus segredos e que não tinha medo de revelá-los. Deixe-me te mostrar as evidências que Spinoza encontrou. Primeiro, José simplesmente desaparece dos evangelhos quando Jesus tem cerca de 12 anos. Sem explicação, sem morte registrada, sem funeral mencionado. Isso é estranho para uma cultura que documentava meticulosamente mortes e lutos. Segundo, Jesus, aos 12 anos, de repente demonstra conhecimento extraordinário sobre as Escrituras. Como se alguém tivesse acelerado drasticamente sua educação. Como se soubesse que o tempo estava se esgotando. Terceiro, a partir dos 12 anos, Jesus desaparece dos registros por 18 anos. Onde ele estava? O que estava fazendo? Spinoza acreditava que ele estava sendo escondido e treinado pelos membros restantes da rede de José, preparado para o momento em que pudesse emergir e continuar o trabalho. Quarto, quando Jesus reaparece aos 30 anos, ele não começa como um pregador espiritual. Começa atacando diretamente os mesmos sistemas que José questionava. Os cambistas no templo, a ação dos sacerdotes, a hipocrisia dos fariseus. Como se tivesse uma lista específica de alvos. Como se soubesse exatamente onde atacar para causar máximo dano. E aqui está a evidência mais perturbadora que Spinoza encontrou. Nos manuscritos mais antigos, existe uma referência críptica a José ter sido silenciado pelos que temiam a verdade. Uma referência que foi cuidadosamente removida de todas as traduções posteriores. Como se alguém não quisesse que você soubesse que José havia sido assassinado por suas atividades subversivas. Como se quisessem que você acreditasse que ele havia morrido pacificamente, de causas naturais,
Nada de suspeito, nada de político, nada de perigoso. Você já se perguntou por que Jesus conhecia tão bem as táticas dos fariseus? Porque ele conseguia prever exatamente como eles reagiriam. Porque ele falava sobre corrupção religiosa com tanta especificidade. Agora você sabe, José havia mapeado todo o sistema e havia passado esse mapa para o filho. Mas a Igreja Católica não podia deixar você saber disso. Porque se você soubesse que Jesus tinha acesso privilegiado a informações sobre corrupção religiosa, você começaria a fazer perguntas. Perguntas sobre a própria Igreja Católica, sobre como ela usa o poder, sobre como ela esconde verdades, sobre como ela se parece exatamente com aqueles que Jesus combatia. Spinoza percebeu isso. Percebeu algo mais, que a transformação de José de tecton revolucionário para carpinteiro humilde não foi acidental. Foi estratégica. A Igreja Católica precisava de uma versão de José que não ameaçasse ninguém. Uma versão que tornasse Jesus seguro. Um Messias, filho de um trabalhador comum, é muito menos perigoso do que o Messias, filho de um intelectual revolucionário. Porque se Jesus era filho de um revolucionário, então talvez suas palavras não fossem apenas sobre salvação espiritual. Talvez fossem sobre mudança social real, sobre questionar autoridades reais, sobre derrubar sistemas reais de opressão. E isso a Igreja Católica não podia permitir. Então eles reescreveram José. Transformaram ele em algo inofensivo, em alguém que você pudesse admirar sem se sentir ameaçado, em alguém que não te inspirasse a questionar nada. Agora, respire fundo por um momento. Sinta o peso do que acabou de descobrir. Isso não é apenas sobre história antiga. Isso é sobre como o poder funciona ainda hoje. Sobre como narrativas são criadas para te manter em linha. Sobre como verdades são enterradas quando elas se tornam inconvenientes. E sobre como você, agora que sabe disso, nunca mais vai aceitar uma versão oficial sem questionar. Spinoza sabia que estava revelando algo explosivo. Por isso ele foi tão cuidadoso. Por isso ele escondeu suas descobertas em linguagem filosófica. Por isso ele nunca disse abertamente José era um revolucionário e a Igreja mentiu sobre ele. Mas para quem soubesse ler nas entrelinhas, a mensagem estava clara. E agora você sabe ler nas entrelinhas. Você entende os sinais. Você vê o padrão. Aqui está algo que vai te manter acordado esta noite. Se José era realmente um mestre de obras, um construtor de ideias, um homem que questionava autoridades, então talvez Jesus não tenha sido uma figura religiosa que acabou entrando em conflito político. Talvez ele tenha sido uma figura política que usou linguagem religiosa. Talvez toda a missão tenha sido, desde o início, sobre mudança social, sobre justiça real, sobre derrubar sistemas de opressão. E talvez a Igreja Católica tenha passado 2000 anos tentando converter uma mensagem revolucionária em algo domesticado. Algo que você pudesse seguir sem mudar nada no mundo. Algo que te mantivesse focado no céu em vez de questionar o inferno que alguns criaram na terra. Spinoza encontrou mais evidências disso. Ele descobriu que muitos dos ditos de Jesus que foram perdidos ao longo dos séculos eram exatamente aqueles que falavam mais diretamente sobre mudança social, sobre distribuição de riqueza, sobre questionar líderes religiosos, sobre não aceitar autoridade sem questionamento. Coincidência? Spinoza não achava. E você? O que você acha? Aqui tem uma pergunta que Spinoza fazia para si mesmo. Se José era um mestre de obras revolucionário e se Jesus continuou seu trabalho, então o que aconteceu com os outros seguidores de José? Com a rede que ele havia construído? Com as pessoas que sabiam da verdade? Elas simplesmente desapareceram?
ou foram sistematicamente silenciadas? E se foram silenciadas, por quem? E por quê? Spinoza acreditava que muitas das perseguições aos primeiros cristãos não eram apenas sobre religião, eram sobre política, sobre uma rede de pessoas que conheciam verdades inconvenientes, pessoas que tinham sido treinadas por José e Jesus para questionar autoridades, pessoas que representavam uma ameaça real ao poder estabelecido. E quando essas pessoas foram eliminadas, a mensagem original foi aos poucos sendo domesticada, transformada em algo que servisse aos poderosos em vez de questioná-los. Você está começando a ver como isso funciona. Como uma mensagem revolucionária pode ser transformada em seu oposto? Como os próprios opressores podem se apropriar das palavras de quem os combatia? Isso não aconteceu apenas no passado. Acontece ainda hoje. Toda vez que uma mensagem de mudança é transformada em algo inofensivo, toda vez que um revolucionário é transformado em santo domesticado, toda vez que verdades inconvenientes são reinterpretadas, e você quer saber como identificar quando isso está acontecendo? Spinoza desenvolveu um teste simples. Pergunte-se: se eu seguir essa versão da história, quem se beneficia? Se a resposta for as pessoas no poder, então você provavelmente está ouvindo uma versão distorcida. Verdadeiros revolucionários nunca criam narrativas que beneficiam seus opressores. Verdadeiros revolucionários criam narrativas que questionam, que incomodam, que forçam mudanças. Se a história que você está ouvindo te faz sentir conformado com o status quo, ela te faz aceitar injustiças como vontade divina, se ela te ensina a ser humilde e obediente em vez de questionar e agir, provavelmente essa história foi reeditada. Pessoas que tinham motivos muito específicos para mudar a mensagem original. Olha ao seu redor hoje. Quantos movimentos sociais você vê sendo lentamente transformados em algo inofensivo? Quantos líderes revolucionários você vê sendo transformados em símbolos seguros? Quantas mensagens de mudança real você vê sendo diluídas até virarem slogans vazios? O mesmo padrão que Spinoza identificou na transformação de José está acontecendo agora, na sua frente, em tempo real. E uma vez que você aprende a ver esse padrão, você não consegue mais parar de vê-lo. Você começa a perceber quando narrativas estão sendo manipuladas, quando heróis estão sendo domesticados, quando verdades estão sendo enterradas. Spinoza viu esse padrão, e uma vez que você vê, não consegue mais não ver. Você começa a perceber como narrativas são construídas, como heróis são reescritos, como verdades são enterradas. E como você, como todos nós, fomos treinados para aceitar versões que nos mantêm quietos. Mas José era um mestre de obras, um construtor. E construtores sabem uma coisa fundamental. Sabem que toda estrutura tem pontos fracos. Sabem que toda mentira tem fissuras. Sabem que toda construção baseada em fundações falsas eventualmente desmorona. E talvez seja por isso que a verdade sobre José está emergindo agora. Não por acaso, mas porque chegou a hora de questionar as fundações, a hora de examinar as estruturas, a hora de perguntar: quem construiu isso e por quê? Spinoza passou os últimos anos de sua vida documentando não apenas a verdade sobre José, mas desenvolvendo uma metodologia, uma forma de questionar qualquer narrativa oficial, uma forma de encontrar as verdades que foram enterradas, uma forma de construir novas estruturas baseadas em fundações verdadeiras. E ele deixou essa metodologia escondida em seus escritos, para pessoas como você, pessoas que não se contentam com versões oficiais, pessoas que querem construir um mundo baseado em verdade, não em mentiras convenientes. Pessoas que entendem que conhecer a verdade sobre José
é apenas o primeiro passo para questionar tudo, para construir algo melhor, para honrar o que José realmente era e o que ele realmente queria. Aqui está a última coisa que Spinoza descobriu, a mais importante de todas. José não era apenas um mestre de obras que construía estruturas físicas. Era um arquiteto que construía pessoas. Pessoas capazes de pensar por si mesmas. Pessoas capazes de questionar. Pessoas capazes de construir um mundo melhor. E cada vez que alguém descobre a verdade sobre quem José realmente era, cada vez que alguém se recusa a aceitar a versão domesticada, cada vez que alguém questiona uma autoridade, José continua construindo. Através de você, através de mim, através de todos que se recusam a aceitar mentiras como verdades. Porque um verdadeiro arquiteto nunca para de construir, mesmo depois da morte, mesmo através dos séculos, mesmo quando tentam apagar seu nome da história. A obra continua. E agora você é parte dessa obra. Você conhece a verdade que quiseram esconder. Você vê através das máscaras que quiseram que você aceitasse. Você entende como o poder realmente funciona. E mais importante, você sabe que pode questionar qualquer coisa, porque se eles mentiram sobre algo tão fundamental quanto a profissão do Pai de Jesus, se eles transformaram um revolucionário em um carpinteiro humilde, eles reescreveram a história para servir aos seus interesses, então não há nada, absolutamente nada, que você deva aceitar sem questionar. E talvez essa seja a verdadeira herança de José. Não a imagem do carpinteiro humilde que a Igreja Católica criou, mas a realidade do arquiteto questionador que Spinoza descobriu. Um homem que te ensina através dos séculos uma lição simples, mas revolucionária. Nunca aceite uma estrutura sem examinar suas fundações. Nunca confie em uma autoridade sem questionar suas motivações. E nunca pare de construir um mundo melhor, porque você é um arquiteto também. E sempre foi.